Olá, turminha! Tudo bem por aí com vocês? Espero que estejam bem. Vamos iniciar então mais uma semana. Que Deus nos abençoe nesta semana que se inicia. Possamos ter uma semana muito proveitosa, de muitos estudos, né? E para nossa segunda-feira, nossa primeira aula é português. Hoje nós vamos iniciar um novo texto no nosso livro de português, lá na página 72, tá? Vocês vão anotar para mim no caderno o dia de hoje, a data de hoje, a aula na modalidade online, conforme a gente já faz todos os dias, em todas as disciplinas, tá? Para a nossa aula de português, como eu disse, a gente vai iniciar a página 72 e vamos fazer até a página 76 hoje, tá? Nesse vídeo eu vou explicar as páginas para que vocês possam fazer. Bom, então vamos lá para o nosso livro. Você vai ler um trecho de um texto dramático. É uma adaptação feita pela professora Janaína Russ e por seus alunos com base em uma fábula de Monteiro Lobato. Só corrigindo aqui, é Janaína Rousseff, tá? O Marcelo foi ler, não pronunciou corretamente aqui. Janaína Rousseff. As cigarras e as formigas. Então, gente, aqui nós vamos ler com bastante entonação, com bastante atenção, para a gente entender mesmo essa adaptação feita pela professora Janaína, tá bom? Personagens: formigas e cigarras. Entram 4 crianças no palco, os narradores. Narrador 1: A cigarra e as formigas, fábula de Monteiro Lobato. Narrador 3: A formiga boa. Formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. O narrador 2: Houve uma banda de jovens cigarras que tinha o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. As cigarras entram. Aí vem a cigarra A. Dois, três e... As cigarras começam a cantar. As formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. O narrador 2: Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Entram os músicos. Narrador 3: Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Efeitos sonoros. Aí a gente imagina. Chuva caindo, né? Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. Todos saem correndo e as cigarras ficam encolhidas num canto. Narrador 4: As pobres cigarras, sem abrigo e com muito frio, foram procurar ajuda. Mancando e tremendo de frio, foram ao formigueiro. Mudar o cenário. Formigueiro, formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Formiguinhas 4 e 5 arrumam. Formiguinha 2 entra com uma panela. Entram os músicos, manter a música até que todas as cigarras se aninhem no canto do palco. Formiga 2: Pessoal, a sopa está servida. Formiga 1 e 3: Oba! Toca a campainha. Formiga 4: Ué, quem será? Formiga 5: Abriu a porta. Oi, que querem? Cigarra A: Viemos em busca de um agasalho. E ela dá uma tosse. Cigarra B: O mau tempo não passa e a gente... Aí a formiga 4 interrompeu, né? Tanto que aqui, ó. E a gente tem reticências, ela continuaria falando, mas aí a formiga 4 não deixou e interrompeu falando. E o que fizeram durante o bom tempo que não construíram a casa de vocês? Cigarra B suando o nariz.
A gente cantava. Bem, sabe, somos cantoras. E Formiga 2 reconhecendo as cantoras. Ah, eram vocês que cantavam nessa árvore enquanto nós trabalhávamos? A cigarra C. Isso mesmo, era a gente. Atchim! Espirrou. Cigarra D. Estávamos ensaiando o nosso show. Tossiu. Cigarra A. E a chuva alagou nossa casa. A formiga 1. Ah, pois então entrem. Formiga 5. Vocês cantam muito bem. A gente sempre gostou do som de vocês. Formiga 3. A música nos distraía. Formiga 4. E nos deixava mais alegre no trabalho. Entregando um bloquinho, né? Então a formiga 4 entregou um bloquinho e perguntou: Me dá um autógrafo? A formiga 2 para cigarras. A gente sempre falava: Que felicidade termos vizinhos tão legais. Posso tirar uma foto com vocês? Cigarra A, prepara-se para a foto. Claro, todas se juntam e tiram uma foto. Formiga 5. Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. Formiga 3. Estão com fome? Formiga 2. Acabei de fazer uma sopa deliciosa. Estão servidas? A cigarra aí. Sério? Formiga 4. Claro, entrem. As cigarras e as formigas entram e sentam para tomar a sopa. Entram os músicos. Narrador 1. As cigarras entraram, sararam da tosse e voltaram a ser as alegres cantoras dos dias de sol. Então, quem fez essa adaptação dessa fábula foi Janaína Rousseff e os alunos do quarto ano. Adaptação da fábula Cigarra e as Formigas de Monteiro Lobato, publicada em 1922. Então, aqui, gente, pedi que vocês fizessem a leitura com bastante entonação e entendessem de fato o que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, o momento que a cigarra espirrou, a gente tem que imaginar o espirro, né? Por que que ela espirrou, como que ela espirrou, né? O momento que ela tossiu, tá? Então, isso daqui é um texto dramático, tá? O que que é um texto dramático? No caso aqui, foi utilizada uma fábula, né? A fábula é aquele gênero textual que vocês já devem ter aprendido lá no segundo ano, onde os animais conseguem falar, né? Os animais falam, conversam. E aqui eles fizeram uma adaptação, né? Pensando no drama que as formigas estavam passando, que as cigarras estavam passando, né? Porque enquanto elas cantavam, as formigas se preveniram, construíram a casa, fizeram a sua reserva de alimentos e tudo mais. Enquanto a cigarra não fez nada disso, né? Agora, na página 74, 75 e 76, tem algumas atividades que vocês vão fazer para mim aí, tá? Pro dia de hoje, que é a tarefinha que vocês vão anotar no caderno aí, até a página 76, tá? Então vamos ver aqui, ó. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Então essa atividade 1 não precisa responder por escrito, tá? É só uma atividade que a gente vai fazer oralmente. Letra A. Você já tinha ouvido uma história parecida com essa? O final era o mesmo? Eu acredito que vocês já escutaram a história da cigarra e da formiga, né? Vocês já devem ter escutado. É uma história que é diferente dessa daqui, né? Assim, tem a cigarra e tem a formiga, mas o final não é o mesmo. O que você achou de ler essa história em uma forma de texto teatral? Por que é texto teatral, pessoal? Porque quando fala lá, né, quando a gente volta aqui, ó, tem a parte dos personagens, né? Tem o narrador 1, narrador 3, o narrador 2, tem a parte, como eu disse para vocês, mostrando o que acontece. Cigarras entram, formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Então,
Isso claramente mostra pra gente que é uma forma teatral de se expressar, né? Então, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Acharam legal? Conseguiram entender mesmo, né? Porque a gente tem que ler e imaginar as cenas acontecendo, né? A hora que a cigarra espirra, tosse, tudo a gente tem que imaginar uma forma que isso está acontecendo de forma real, né? Você já tinha visto ou lido um texto escrito por ser representado no teatro? Quando você assiste uma peça teatral, quando você assiste uma novela, né, tudo mais, aí você pensa, nossa, como que eles fazem? Os textos são escritos dessa forma que a gente acabou de ver, tá? Vamos lá. Compreendendo aqui, né? Compreensão. O texto dramático é um texto escrito para ser encenado. Logo em seu início, as personagens são apresentadas. Os diálogos entre as personagens são sempre indicados pelo nome delas, que aparecem antes da fala de cada uma. Então, toda vez que vocês virem um texto dramático, ele é feito para ser encenado, tá? No caso, igual esse que a gente acabou de ler, né? Você vê a riqueza dos detalhes. O momento que um espirra, o momento que o outro tosse, a hora que um entra, a hora que o outro sai, enfim, assim vai, né? Questão 2. Quantos personagens tem esse texto e quem são eles? Então vocês vão colocar quantas aqui nessa questão e quais são. Quantos narradores contam a história? O narrador é aquele que vai contando o que está acontecendo, né? B. Os narradores são personagens? Vocês acham que os narradores são personagens, pessoal? Fique sabendo. O dramaturgo, autor do texto dramático, usa as rubricas para indicar as atitudes, as expressões, os gestos e o tom de voz das personagens durante a encenação do texto. As rubricas representam a voz do autor. Em geral, elas aparecem escritas com letra diferente da letra do texto e entre parênteses. No texto que você leu, elas estão em itálico. Vamos identificar elas aqui, pessoal? Olha, tá vendo o que tá itálico? É essa forma que ela tá escrita. Itálico, para quem sabe mexer no computador, né? É um local que você clica lá e a letra fica como se ela tivesse igual. A minha caneta tá retinha. A itálico ela fica meio que assim, ó. Tá vendo que as letrinhas estão assim? Então, as rubricas, elas para serem diferenciadas, né? Para quem for interpretar, eu vou escrever uma peça teatral para nossa turma apresentar. Aí eu vou colocar lá entre parênteses e vou colocar uma letra diferente para você saber que ação que vai acontecer naquele momento, certo? Questão 3. Copie as rubricas que indicam que as cigarras estavam resfriadas. Quais que vocês acham que representa lá? Letra A. Agora, copie a fala de uma personagem. Letra B. Ligue as frases ao que elas representam. Posso tirar uma foto com vocês? Todos se juntam e tiram a foto. O que é rubrica e o que é fala de personagem? Aí vocês vão ligar aí, certo? Fique sabendo. As rubricas também indicam o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser tocada ou cantada, os sons do ambiente, a iluminação e etc. 4. Onde se passa essa história? Perto do formigueiro onde as formigas trabalhavam, numa lagoa, dentro do formigueiro onde moram as formigas. Onde que vocês acham que se passa essa história? Circule no texto o trecho em que aparecem essas informações. Então, aquilo que você marcar aqui, você vai circular lá no texto, tá? Como comprovação. 5. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? Cantavam, cantavam e ensaiavam para um show, cantavam para passar o tempo. Letra A. Por que as cigarras foram pedir ajuda para as formigas? Por que vocês acham que a cigarra foi pedir ajuda para as formigas? Letra B. As formigas ajudaram as cigarras? Como? Sim ou não?
Se sim, vocês vão colocar como que elas ajudaram. 6. Quais são os sons indicados pelas rubricas no texto? 7. Qual é a característica mais conhecida das formigas? Pouco trabalhadoras ou muito trabalhadoras? E a característica mais conhecida das cigarras? O que caracteriza melhor as cigarras? 8. Quem são os autores desse texto dramático? A. Na obra de qual autor eles se inspiraram para escrever as cigarras e as formigas? Todas essas informações estão no texto, moçada. B. Na sua opinião, as formigas fizeram bem em ajudar as cigarras? De olho na linguagem. Número 9. Reescreva esta frase, substituindo a palavra destacada por uma expressão de significado semelhante. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. Então a palavra destacada é cochilando. O que podia substituir a palavra cochilando? Tem que ser uma palavra uma palavra que tenha o mesmo significado. 10. Nestas frases, há duas palavras destacadas. Você sabe por quê? Formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Estávamos ensaiando nosso show. Por que vocês acham? Depois, a última questão, 11. Observe a expressão destacada nesta frase. Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. O que significa no texto a expressão ter cama e mesa? O que vocês acham? Pessoal, então é isso. Para a aula de português, leiam novamente o texto lá, tá? Entendam bem. Façam de conta que vocês estão assistindo a esta peça, né? Que é um texto escrito para ser interpretado realmente, né? Esse texto dramático. E aí vocês respondam essas atividades. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, tá? E aí depois nós vamos para a nossa segunda aula, que é matemática.